Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, contigo e com a tua família. Eu gosto muito dessa pergunta, desse questionamento, né? É muito importante que você esteja bem. Bem-vindo você que é novo aqui, tá? Na playlist do canal eu sempre costumo dizer, tu vais encontrar páginas com assuntos diversos. Você vai ver a lista na ordem vertical. Então, vamos para mais uma série que fala de saúde e experiências passadas na minha vida desde a infância, gente. Mas graças a Deus, traumas, tudo já superado. O primeiro tema que vocês estão vendo aí é timidez, né? E insegurança. Graças a Deus, não existe mais essa timidez. É bom, né? Pronto, então vamos para o primeiro título aqui, timidez e insegurança. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu espero que você assista, tá? Esta série e com certeza, na medida que eu for falando, você vai se lembrando dos seus, viu? Tá certo? E vai liberando também. Eu vou colocar os links aí de alguma coisa que eu estiver falando, eu lembrar de assuntos, aí eu coloco o link na descrição, tá? Vamos lá. Cresciam lá recheado de irmãs, somos 7. E irmãos, 2, o mais velho, o Senhor já guardou. Eu sou a filha do meio. Meus pais trabalhavam muito para dar o sustento de nossa família. Minha mãe, além de muito ocupada, era tímida também. Esse lado da timidez herdei dela. Ela, enquanto trabalhava, gostava de cantar, a voz de minha mãe era linda. Quando estava na cozinha preparando comidas deliciosas, ou na pia lavando louça, isso era no local de trabalho dos nossos pais, né? Mulher sábia, de poucas palavras, amava o nosso pai. Muito tímida, mas ela amava a maneira dela, né? Meu pai precisava viajar para comprar mercadoria a fim de abastecer a casa de comércio que ele tinha. Nosso pai tinha um hábito que agradava muito a todos nós. Homem órfão, de pai e mãe aos 7 anos, gente, de idade. Mas que ele decidiu ser feliz e queria ver a felicidade não somente nos filhos, mas a todos que conhecia. Ele fazia amizade com todos os clientes lá da casa de comércio dele. Ele gostava muito de contar história, né? Gostava de abraçar, contar história. Até ganhou um prêmio em 2006 do Banco Real em Curitiba. Ele estava com 86 anos de idade. O nosso pai, o Senhor guardou quando ele estava com 90 anos de idade, né? Fomos acostumados desde criança vendo nosso pai, ao chegar do trabalho, chamava os filhos, mandava todos se baixarem e ele passava por todos, orando, pedindo a Deus saúde e que nenhum filho ou filha fossem preguiçosos e sim que amassem o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Que lindo, né, gente? Que bom seria que todos os pais fizessem isso, tivessem esse propósito de abençoar seus filhos diariamente. Nosso pai não deixou riqueza material, mas ele deixou para a gente uma riqueza que ninguém pode tirar, né? Os ensinamentos, a prática de vida, nós aprendemos muito com o nosso pai e a nossa querida mãe, né? Que também o Senhor já guardou em 2007. 3 fatos na infância que me deixaram tímidas e inseguras. Aos 5 anos, eu estudava no jardim da infância e quem me levava para o colégio era minha irmã Lúcia. Ela é a segunda mais velha. Nesse dia, ela me deixa no colégio e volta para casa, como era de costume, né? Nisso, minha professora, que se chamava Lia, me manda voltar para casa, porque eu tinha chegado atrasada. Gente, ela ainda estava distribuindo as tarefinhas. Aí, eu sendo criança, né?
Ela me manda sair da sala de aula e ir para casa. Olha que responsabilidade dela. Uma vez que eu não andava sozinha na rua, eu insistia em ficar, mas ela me ameaçou. Vou levar você para a diretoria, né? Naquela época, todo mundo tinha medo de ser levado para a diretoria. Saí correndo, chorando e ainda encontrei minha irmã a caminho de casa. Olha isso. Muito sério essa questão dos primeiros professores lidando com as crianças. As crianças são muito sensíveis, né? Tem que ter muito cuidado. Então, esses traumas as crianças levam para o resto da vida, né? Claro, se não for tratado, né? Se não for tratado. Aos 7 anos, eu estava no segundo ano B. Na minha época era assim, primeiro ano A, primeiro ano B. Minha professora me obrigava a escrever com a mão direita. Resultado, eu escrevia com a esquerda, né? Cresci escrevendo com as duas mãos, caso seja necessário. No quadro verde, escrevia com a direita e no caderno com a mão esquerda. Gente, eu tenho carteira de habilitação desde 86. Eu, quando fui fazer o teste psicológico, né, eu disse logo para a instrutora, né, a minha dificuldade, né, é a indecisão. Quando alguém fala, dobre a direita ou dobre a esquerda, precisa mostrar com o braço assim. É engraçado, né? A gente ri, mas é muito sério isso. Mas, graças a Deus, nunca tive problemas na direção, porque sempre que saio de casa, já desenho mentalmente que caminho devo seguir. Eu não gosto, nunca gostei de improvisos. Eu fico um pouco, assim, tensa, né? Outra coisa que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Naquele mesmo ano, em um dia, na hora do recreio, né, nesse mesmo colégio, eu fui brincar com uma coleguinha em uma ladeira pequena e tinha uma grama bem verdinha assim na saída da escola, né? Tinha uma ladeira, tinha uns degraus assim na lateral e a gente ficava embolando, né? Pra gente era o máximo ficar embolando e quando chegava embaixo, subia os degraus, né? E rolava novamente. Olha que infantilidade e que coisa boa, trazia aquela alegria pra gente, né? Nisso, vai passando uma mulher, eu nunca tinha visto essa mulher, e ela fala pra mim, vou dizer pra sua mãe, viu, o que você está fazendo. Aquilo pra mim, sendo criança, foi demais. Fez com que eu ficasse mais tímida além do que já era. Eu parei, gente, na mesma hora, a brincadeira. Tive medo de ser repreendida por minha mãe por estar brincando. Minha mãe nunca proibiu a gente de brincar. Minha mãe tão linda. Cheguei em casa, mamãe não falou nada, nem eu contei nada para ela. E de repente, gente, eu pensei já adulta, né? Aquela mulher era cheia de problemas e quis descarregar em nós, em mim, na minha coleguinha, né? Sendo a gente criança. Que coisa terrível, né? Terrível isso. E assim cresci. Cada irmã, cada irmão, com seu estilo de vida, com suas experiências para contar. Quando nos reuníamos em dia de festa, era só para comemorar aquele evento, comer e brincar. Olha, eu estou dizendo cada um por si, mas era assim. As mais velhas, elas estavam sempre conversando, elas tinham os assuntos dela. E eu não podia participar porque eu era criança, né? Eu era do meio. Nessa época aí das conversas das minhas irmãs, quando elas já eram moças, né? Jamais culpei minha mãe pela falta de comunicação e por não ter um tempo para nos ouvir. Com certeza, eu sentia falta, claro, né? Mas eram muitos filhos, ela trabalhava muito, como já falei no princípio. E cada um dá o que tem. A minha mãe, ela não ia me dar o que ela não recebeu, não é verdade? E graças a Deus, até isso, o Senhor me deu essa compreensão, mesmo sendo criança, né? Eu compreendi minha mãe. A minha mãe ficou órfã de pai aos 7 anos de idade. Minha avó estava com 35 anos de idade. Minha avó precisava trabalhar para sustentar os filhos e a casa. Ela era mulher rendeira. Que profissão linda, gente.
E mamãe dizia pra gente que muitas pessoas pediram a nossa avó para criar, me dê um dos seus filhos para a gente criar. E minha avó disse, não, não dou nenhum, eu vou criar todos. E todos, meus tios já morreram todos, viu gente? Não tem mais nenhum vivo. Os irmãos de mamãe e ela, irmãos e irmãs. Mas nenhum foi bandido, nenhum foi corrupto, né? Honesto, pessoas íntegras, tinham o seu pão de cada dia, mas graças a Deus a nossa avó soube criar os filhos dela, né? Nossos tios, né? Por causa da timidez e a insegurança, perdi a oportunidade de crescer profissionalmente no trabalho. Foi um convite para administrar 2 setores, em tempos diferentes, né? Eu rejeitei. E um convite para dar um curso no SENAC acerca de um tema que eu dominava facilmente, administrar almoxarifado. Inclusive, a minha formação é a administração de empresas, né? Bacharelado em administração de empresas. Fiz um curso por correspondência pelo SENAC sobre relações humanas. Eu tirei 10, viu, nesse curso. Eu amei, eu comi rapidinho aquelas páginas, era a aula, a gente lia e ali respondia o questionário, né? Foi neste curso que aprendi que ninguém é maior que ninguém. E quando nasci de novo, em 83, aceitando Jesus, fui adquirindo conhecimentos na palavra de Deus. Li toda a Bíblia pela primeira vez junto com meu esposo. Vez por outra eu falo essa experiência aqui, foi excelente. Aleluia! E ali aprendi que grande só o Senhor, que todos nós somos do mesmo tamanho, gente, diante do Senhor. O nosso primeiro professor foi, aleluia, o Espírito Santo e sempre. Porque Jesus Cristo disse, ele vos ensinará, ele vos lembrará tudo que eu tenho dito. É uma bênção, né? Uma bênção a palavra de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aos poucos, fui questionando a mim mesma o porquê do meu comportamento. E fui contando minha história para quem? Para o Senhor. Eu nunca fui para uma psicóloga, não. Não acho errado, não. Mas eu vi que esse era o caminho certo, né? Muitas experiências, viu? Aleluia, aleluia. Fui perdoando os que me ofenderam, né? Passou. As coisas velhas já passaram, diz a Bíblia. E eis que tudo se fez novo. Porque se eu não perdoar, como é que eu quero ser perdoada se eu não perdoo? Não é verdade? Isso é a palavra, não sou eu que digo não, viu gente? E vim a perder a timidez de falar em público. Olha como eu falo aqui para vocês. Ensinando crianças na igreja. Comecei a ensinar em janeiro de 1985. Aprendi muito na revista do professor. As revistas da CPAD, gente, é uma bênção. Se você ainda não conhece, quer ensinar seus filhos no caminho, compra uma revista para tua criança. Tem para toda a faixa etária, viu? Eu comprava a do professor porque eu era professora, né? É feita por pastores, psicólogos e pedagogos. Foi uma bênção para a minha vida e para aquelas crianças. Desenvolvi o hábito da leitura. Eu amo ler. Meu esposo comprava muitos livros e a Bíblia de estudo também ele comprou. E ele lia e eu também. O livro que eu mais tenho lido, gente, repetidas vezes, é a Bíblia Sagrada, porque realmente a gente aprende. Você veja lá em Eclesiastes, o livro de Provérbios, ele foi escrito para dar entendimento, sabedoria a todas as idades. Tem 31 capítulos, leia para você ver quanta riqueza de ensinamento tem o livro de Provérbios, né? E também o livro de Tito, né? Ele fala que as mais velhas devem ensinar as mais novas, né? Então, eu estou aqui. Eu estou com 68 anos de vida, 49 anos de casada. Tenho muitas experiências, sim, para contar.
Aprendi muito, principalmente com o Senhor. É uma bênção, gente. Deus falando, né, lá no profeta Osés, ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, a ignorância é uma tristeza. É muito bom a gente adquirir conhecimento, né? Conheci o Dr. Augusto Cury pelos livros, né? Pelos livros dele, há uns 25 anos atrás. O primeiro livro que eu li dele foi Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, né? E conheci uma pesquisa que ele fez sobre, é dele essa pesquisa, né? O SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu tenho, assim, não, graças a Deus, essas coisas já passaram na minha vida, mas eu digo assim, a minha mente, ela trabalha ligeiro quando eu quero fazer alguma coisa, então vai chegando, por isso que eu escrevo, para não esquecer, sabe, gente? Como é que tem uma palavra, daqui a pouco eu me lembro, tempestade de ideia. Tempestade, eu tenho isso aí, mas isso aí já vem, o Senhor já nasce com aquilo, né? Uns mais e outros menos. Se não me engano, foi em 2003. Eu sei que eu dei esse estudo, né, sobre o SPA aos professores da escola bíblica. Falei para elas sobre isso, né? Porque a gente precisa ler, porque é criança, a gente não vai deixar de ler não, gente. As crianças, Jesus Cristo disse, o reino de Deus pertence às crianças. Nós temos que ter responsabilidade, porque a Bíblia também diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor com negligência. Independente da faixa etária, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter compromisso, né? As palavras que vou ler agora são de Dr. Augusto Cury, né, que é justamente falando sobre a timidez. Eu procurei ele falando sobre a timidez. Abrindo aspas. As pessoas tímidas têm características de serem pessoas nobres, éticas, mas se preocupam com as consequências do seu comportamento, porque estão desprotegidas emocionalmente, têm desconfortos físicos e emocionais. Pequenas críticas têm um impacto muito grande. É importante que a pessoa tímida aplique as técnicas do DCD. É uma benção essa técnica, viu? Eu aplico sempre. Sempre vocês vão ver como ela é importante. É duvidar, criticar e determinar. A dúvida, ela abre o leque da nossa mente. Ela faz a gente duvidar de tudo aquilo que vem a te controlar, te aprisionar. Critique cada pensamento controlador. Critique a sua insegurança. Decida-se. Determine ser líder de si mesmo. As janelas traumáticas nos asfixiam. Atinge desde a criança aos mais velhos. Supere as janelas traumáticas usando ferramentas de gestão da emoção. Fechando aspas. Eu tenho esse livro, já assisti aqui na internet o curso que ele deu. Gente, foram 3 horas de aula. Assisti todinha, não assisti de uma vez. 20 minutos, depois 20 minutos. É uma benção, a gente aprende. São muitos livros. Eu acho que eu já li uns 10 livros dele, certo? Tenho aprendido muito com o Dr. Augusto Cury. Inclusive, assisti, gente, se você não assistiu, assista. O Vendedor de Sonhos, é dele, né, de autoria dele. Tem um livro e ele fez o filme, né? Então, o Senhor dá conhecimento ao homem nas diversas áreas profissionais para que ele aprenda e desenvolva técnicas, tratamentos para cuidar dos seus filhos e toda arquitetura, engenharia, matemática, toda a área da saúde, né? E por aí vai o ensino, né? O pedagogo que ele tem um conhecimento da palavra, somado ao conhecimento, as técnicas que ele aprende no curso dele. Gente, esse é um professor excelente, viu? O Senhor, ele quer que vivamos bem, que sejamos felizes e que tenhamos a paz verdadeira que somente ele pode dar.
agradecer, meu Pai, a Ti. Muito obrigado, Senhor. Toda a minha gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.